Pessoal, boa noite. Viu? Enquanto a Marcela compartilha aí, vou apresentar. Acho que todo mundo aqui deve conhecê-la, né? A Marcela é coordenadora da UTI clínica lá do Hospital HGIP do Ipseng, atua como plantonista e preceptora da residência de terapia intensiva do Hospital Felício Roxo e como médica do corpo clínico e preceptora da equipe de clínica médica do Hospital Vera Cruz. Então, com sua palavra, doutora Marcela. Bom, gente, obrigada aí pela apresentação. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite, né, da equipe de cuidados paliativos, tão esperada e recém-criada aí no HGIP, a Paliare, que me agraciou aí com esse tema de intubação paliativa tão polêmico, que suscita tantas dúvidas, e eu vou tentar esclarecer pelo menos a maior parte delas durante a minha apresentação. E eu acredito que o motivo desse convite tenha sido devido ao fato de nós termos recentemente realizado uma intubação paliativa na nossa unidade, em fevereiro deste ano. E foi uma intubação que foi extremamente bem recebida pela equipe e pelos familiares. Então, foi um procedimento extremamente bem sucedido. E eu vou tentar passar também para vocês um pouco dessa experiência. É uma área que me interessa muito, a área de cuidados paliativos, né? As meninas sabem, e a intubação paliativa também. Eu acho que todos os intensivistas deveriam ser reciclados em cuidados paliativos, porque a nossa busca incessante pela vida não nos autoriza a desumanizar o momento da morte, né? Então, vamos lá. Os avanços da medicina, eles não mudaram somente a forma de se viver, né? Mas também a forma de se morrer. Até o século passado, né, até quase o início do século XX, a quase totalidade das pessoas morriam assim como retratado nessa tela. Em casa, né, sem assistência médica, cercada por seus familiares e entes queridos. Hoje, mais de 75% desses óbitos ocorrem no ambiente hospitalar e boa parte dentro da unidade de terapia intensiva. E esses avanços tecnológicos mudaram muito o perfil dos doentes que são admitidos no CTI. A gente admite cada vez mais pacientes com doenças crônicas, irreversíveis, com múltiplas comorbidades e com idade muito avançada. Então, os vovôs que antigamente morriam em casa, cercados dos seus familiares, hoje morrem no CTI, ligado a fios, aparelhos, ao respirador, muitas vezes com terapias e tratamentos fúteis que prolongam o sofrimento e o processo de morrer. Então, os cuidados paliativos, eles vêm ganhando, como deve ser, muito espaço dentro do CTI. E eles consistem nessa abordagem que tem que ser iniciada no início do diagnóstico mesmo, naquele diagnóstico de uma doença grave ou ameaçadora da vida. E quando isso é feito, facilita muito o nosso trabalho no CTI. Porque, muitas vezes, o nosso contato já ocorre na fase mais terminal. E é nesse momento que a gente conhece o paciente e os seus familiares. E nesse contato breve, às vezes à beira do leito, essa relação de confiança é muito mais difícil de se estabelecer com o paciente e com os seus familiares. Então, é preciso que esses cuidados paliativos se iniciem o quanto antes possível, né? E esses objetivos, o objetivo dos cuidados paliativos são, então, promover a qualidade de vida e de morte, aliviar os sofrimentos, aliviar sintomas e o sofrimento e confortar os familiares. Ou seja, ele é aplicável a todos os pacientes que ingressam à terapia intensiva. Então, as pessoas que têm aquele velho conceito e aquela perigosa certeza de que cuidados paliativos são exclusivos para doentes em fase terminal, são pessoas que estão presas ainda ao século passado. E essas pessoas não vão entender o que é intubação paliativa. Essas pessoas estão lá atrás. Então, é preciso primeiro entender o que são os cuidados paliativos em sua forma mais atualizada. E, principalmente, entender que não é só o que não fazer, é o que fazer. E só então, quando você entende o que você pode fazer por esses doentes, é que é possível começar a entender esse conceito tão difícil e tão novo de intubação paliativa, que é o que eu vou tentar fazer hoje. Então, o que vem a ser, né, intubação paliativa, né? Com a ampliação dos conhecimentos na área de cuidados paliativos, surge então a necessidade desse novo conceito, que nem é tão novo assim, ele surge na literatura por volta da década de 90.
E o que consiste a extubação paliativa? Consiste na retirada do suporte ventilatório, ou seja, da ventilação mecânica, em pacientes com doença terminal e irreversível, com o objetivo de promover a morte de maneira mais natural possível e devolver esse momento ao paciente e aos seus familiares, para que ele possa ser vivido. E então permitir que a doença de base siga o seu curso natural. É um procedimento muito complexo, né? Envolve um planejamento meticuloso, um trabalho em equipe, suscita muitas dúvidas e questionamentos, principalmente éticos e legais. Bom, esse conceito de extubação paliativa, entre tantos outros, esses conceitos eles têm que ser exaustivamente discutidos e esclarecidos, principalmente entre a equipe multidisciplinar, que está diretamente ligada à assistência à saúde, e com os familiares. Porque muitas vezes esses conceitos eles se misturam na cabeça das pessoas leigas e até mesmo dos profissionais de saúde, de maneira que isso pode levar a uma grande confusão e um estremecimento da relação de confiança que foi construída com a equipe com seus familiares e, consequentemente, um prejuízo na assistência. Bom, como um exemplo aí dessa confusão que frequentemente acontece desses conceitos entre a sociedade, até mesmo entre os profissionais de saúde, eu trouxe esse vídeo. Esse vídeo ele foi exibido pelo canal GNT. Ele é um programa que chama Quebrando o Tabu. Ele foi feito em parceria com a GNT, cujo tema é eutanásia. Então, as pessoas se manifestavam contra ou a favor da eutanásia. E eu vou passar o vídeo para vocês e depois eu comento. Eu não estou ouvindo o som do vídeo. Mais alguém com esse problema? Também não estou ouvindo. Também não. Tá sem som o vídeo. Eu também não estou ouvindo. Marcela, você Oi, não escuta. A gente não tá ouvindo o áudio do vídeo. Não está ouvindo o áudio do vídeo? Não. Também não, Marcelo. Deixa eu ver se eu... Também não, Marcelinha. Então, peraí. Vê se tirando o fone aparece agora. Eutanásia é você dar a opção da pessoa que não quer continuar vivendo, a opção dela morrer. Quando a pessoa fica doente, e aí ela tá terminal, e aí você basicamente... Ai, meu Deus, peraí. Escolhe, aqui não pode, mas em outros lugares você escolhe mata ou não, siga da paixão. Bom, eutanásia é uma escolha pessoal, realmente uma pessoa que está sofrendo muito, não tem mais como reverter, existe a escolha para essa pessoa, ela desligar tudo e vir a outra. Por exemplo. Deu para entender agora? Deu? O meu áudio continua claro, sem um fone? Continua, tranquilo. Então, vocês perceberam pelo vídeo que nenhuma dessas pessoas sabe o que é eutanásia, né? Elas se posicionaram como, eu sou a favor da eutanásia porque eu não quero morrer ligado a aparelhos, uma doença terminal, não quero morrer num CTI ligado a aparelhos, né? O que demonstra essa percepção equivocada do público leigo e que muitas vezes é também dos profissionais de saúde, de que a suspensão das medidas de suporte avançado de vida em doentes em fase terminal, permitindo, então, a evolução natural da doença, é eutanásia. Aí eu pergunto para vocês, extubação paliativa é eutanásia? Bom, a resposta é não. É um taxativo não. Extubação paliativa em nada tem a ver com eutanásia. Eutanásia vem do grego eupoa, thanatos, morte. Então, é a ação de interromper, abreviar a vida de um paciente auxiliada pelo médico. Ele é um procedimento 100% eficaz, indolor, que ocorre em menos de 5 minutos. E em países que ela é autorizada, como, por exemplo, na Holanda,
Esse procedimento é feito com um anestésico potente, normalmente um barbitúrico e cloreto de potássio. Então, 100% das pessoas vão morrer em 5 minutos, porque você induz um coma barbitúrico e para o coração. Então, a causa de óbito é a medicação. Então, nos países em que ela é permitida, é um processo muito longo, que é feito de várias etapas, em que a pessoa que tem uma doença incurável, avançada, em fase terminal, ela passa por todos os processos, por uma equipe multidisciplinar, em que ela escolhe, não quer viver a evolução natural da sua doença, e ela não quer viver essa evolução com alívio de sintomas e controle de sofrimento. Ou seja, ela abre mão de cuidados paliativos. É uma pessoa que abriu mão da sua evolução natural de doença, de viver aquilo, de ter o seu controle de sintomas e escolhe morrer por medicação. Então, por definição, a pessoa que está sendo submetida à eutanásia, ela abriu mão dos cuidados paliativos. Ela não quer viver a sua evolução natural e quer morrer por medicação. Então, é um processo que é muito complexo, envolve uma equipe multidisciplinar e que é feito em alguns países. No Brasil é crime, né? No Brasil, eutanásia é homicídio. No Brasil, isso é previsto no artigo 121 e 122 do Código Penal e proibido pelo Código de Ética Médica. Mas eutanásia em nada tem a ver com extubação paliativa, que consiste, como a gente já falou, em permitir uma morte mais natural, ao invés de prolongar artificialmente o processo de morrer. Então, esses conceitos eles têm que ficar muito claros e não podem se confundir. A ortotanásia é um outro conceito que tem que ser bem esclarecido, que ortos do grego significa correto e thanatos, morte. Então, é o entendimento da morte como desfecho final da vida, visando garantir dignidade no viver e no morrer, se amparando aí nos cuidados paliativos. E a distanásia, do grego dis, é má, thanatos, morte. Então, é um nome dado ao prolongamento artificial da vida em detrimento da qualidade de vida, prolongando o processo de morrer. A distanásia também é proibida no Código de Ética Médica e pelo Código Civil. A Lei Mário Covas, ela permite que o paciente recuse tratamentos fúteis e prolongue o sofrimento. Bom, então, novamente, aí, exaustivamente, esclarecendo o conceito de extubação paliativa como sendo, embasado na literatura, como sendo um mecanismo de retirada da ventilação mecânica, quando a prioridade absoluta é o cuidado e conforto daquele paciente, objetivando uma morte mais natural e uma evolução natural daquela doença. A extubação paliativa, ela só pode ser considerada quando o desmame da ventilação não foi conseguido, né? Há uma falência no desmame da ventilação mecânica e a manutenção do suporte ventilatório se torna, então, fútil. É importante reforçar que a extubação paliativa ela não seja vista como uma maneira de acelerar a morte. Ela é apenas uma maneira de interromper o prolongamento daquele processo de morrer, daquele prolongamento artificial que está prolongando aquela doença de base que não pode ser revertida. Então, ela não deve ser performada naqueles pacientes em que essa irreversibilidade e que essa intratabilidade esteja bem definida. Então, agora, na literatura nacional, né, novamente, é retirar o suporte artificial de vida e, portanto, a ventilação mecânica, deixando que a doença siga sua história natural, quando não há mais possibilidade de reversão à vida. Isso é um ato de compromisso e amor. Bom, novamente, exaustivamente, diferenciando extubação paliativa de eutanásia, para que ninguém saia dessa aula confundindo esses conceitos. Bom, eles se diferem em princípios básicos em 2 divisores de águas, que eu deixei bem claros aqui. A intenção na eutanásia é objetivar a morte. Ela é escolhida pelo paciente, que abre mão dos cuidados paliativos, e ela acontece em 100% dos casos em menos de 5 minutos. A extubação paliativa, ela não tem a intenção de matar. Ela tem a intenção de deixar que a doença siga o seu curso natural
E muitas vezes a morte ela nem ocorre de imediato. Isso tem que ser explicado para os familiares para que eles não tenham uma expectativa irreal do que é a extubação paliativa. Então, existem vários estudos de coorte na literatura, publicados aí nas principais revistas de literatura médica, no New England, no Lancet, no JAMA, no Critical Care, que datam do final da década de 90, início de 2000, que mostram que a curva de evolução da extubação paliativa, ela se assemelha muito à curva de evolução da doença de base. Então, quanto mais grave a doença de base, mais rápida é a morte após a extubação. Então, grande parte desses pacientes, eles podem realmente evoluir e vão evoluir para o óbito em poucas horas após a extubação paliativa, mas dependendo do estudo que você olha, existem quase 50% que morrem de horas a dias. E variando também entre os estudos, de 10% a 20% que vai receber alta do CTI e até mesmo alta hospitalar. Então, vocês notem que é uma curva de evolução natural com uma queda expressiva exponencial, diretamente relacionado e proporcional à gravidade da doença de base que levou o paciente a essa condição. E a causa de morte também na extubação paliativa e na eutanásia são muito diferentes. Na eutanásia, como eu já disse, a causa de morte é medicação, é sedativo hipnótico, é barbitúrico, é cloreto de potássio. Na extubação paliativa, a causa de morte é a doença de base que ia levar o paciente a morrer de qualquer maneira, porque nós não temos meios mais de reverter esse processo. Então, para abolir, né, e acabar com qualquer tipo de dúvida que possa ainda permanecer entre os profissionais de saúde, esse é o objetivo de esclarecer exaustivamente a diferença desses dois conceitos, porque isso, essa dúvida, né, tira a qualquer possibilidade de culpa que fica entre, às vezes, os profissionais de saúde, né? Será que eu estou matando o meu paciente fazendo essa extubação paliativa? Não, você não está matando esse paciente. Você está permitindo apenas que a doença siga sua evolução natural, não prolongada artificialmente, e o que às vezes vai de encontro até ao que o paciente quer para ele mesmo, o que a família entende como qualidade de vida e de morte. Então, eu não sei se eu fui extremamente clara, mas espero que essa diferença tenha ficado muito bem estabelecida, porque esses conceitos eles são essenciais para a gente progredir aí no processo que já é muito difícil, né, de extubação paliativa. Então, isso tem que ficar bem claro. Bom, e não sou só eu, Marcela, que estou falando que extubação paliativa não tem nada a ver com eutanásia, né? Isso tem embasamento técnico e científico, né? Conforme eu falei, tem vários estudos, tem guidelines que normatizam os procedimentos desde o fim da década de 90, né? Aqui eu trouxe alguns mais recentes para vocês. E se vocês acharam que é difícil o entendimento desses conceitos até aqui, vocês nem imaginam, então, quão é difícil o procedimento e complexo, né? O procedimento da realização da extubação paliativa. Ele é um procedimento que exige um planejamento preciso, né? Uma indicação muito precisa, um planejamento muito preciso, um treinamento e envolvimento da equipe multidisciplinar, muita conversa, muito conhecimento técnico e muito conhecimento técnico e científico para antecipação e tratamento dos sintomas. Existe também embasamento legal, né, e ético, né? O nosso Código Penal, né, é muito antigo, é de 1940. E então, ele nada dispõe sobre ortotanásia, cuidados paliativos. Mas existem diversas resoluções do Ministério da Saúde, do CFM, do Código de Ética Médica, que embasam muito bem a prática da extubação paliativa, dos cuidados paliativos e da ortotanásia. Então, eu trouxe para vocês aqui, então, a citar a resolução do CFM,
que permite ao médico limitar e suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, com enfermidade incurável, grave, intratável, respeitando a vontade da pessoa, do seu representante legal, com duas obrigações, de esclarecer e documentar isso bem direitinho no prontuário e também de esclarecer os familiares e o paciente da sua evolução e do seu prognóstico. O Código de Ética Médica também cita, né, que em situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários, propiciando ao paciente, sob a sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. E no caso de doença incurável ou terminal, é o dever do médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. E considerando também um parecer do CFM, que foi julgado pela Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal do Ministério Público Federal, a ortotanásia não constitui crime de homicídio, interpretado ao Código Penal à luz da Constituição Federal. Então, isso respalda legalmente, desde que muito documentado em prontuário, a prática dos cuidados paliativos, da ortotanásia e da extubação paliativa. Bom, não suficiente, existe também o reconhecimento das instituições religiosas, como, por exemplo, a instituição católica. Nós somos um país, né, no Brasil, de maioria católica, e isso tem grande importância para a população. Então, João Paulo II, que até então era o Papa, em novembro de 2004, ele, em seu discurso, cita uma encíclica do Evangelho Vitae, que diz claramente: extubação paliativa não é eutanásia. Renunciar a tratamentos extraordinários não é eutanásia, e sim a aceitação da condição humana frente à morte. Bom, não obstante a tudo isso que foi dito, em contramão de tudo aquilo que eu disse e foi explicitado até aqui, o CRM de Minas Gerais, ele emitiu um parecer técnico recente, em fevereiro de 2020, por esse parecerista, Dr. José Nalon de Queiroz, que vai em contrassenso, em contraponto a tudo que foi dito, né? Nesse parecer técnico, ao meu ver, muito infeliz, Dr. José Nalon de Queiroz caracteriza a extubação paliativa como não sendo prudente ou ética. E ele desconsidera toda a literatura internacional e brasileira sobre o assunto, indo contra o posicionamento de todas as sociedades multiprofissionais de cuidados paliativos, a citar aí a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, a SOTAMIG, que é a Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o American Thoracic Society, o American College of Critical Care Medicine, ou seja, ele irritou muita gente. E aí, essas sociedades, elas se uniram numa nota de repúdio e resposta a esse parecer, que foi divulgada agora em março. Então, aí a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a SOTAMIG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a AMIB, que é a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, e o Departamento de Dor e Medicina Paliativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles fizeram uma resposta. Eu vou tentar ler alguns trechos na íntegra para vocês. Então, eles falam que, nesse parecer, esse parecer técnico do CRM, ele mistura esses conceitos que eu esclareci para vocês. Ele faz uma bagunça lá. E aí, eles informam, né, para o parecerista que, neste momento preliminar, visando contribuir com a correta disseminação da informação de que cuidados paliativos, segundo a OMS, referendada por todas as sociedades profissionais acima citadas, são definidos como uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente, de seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, da avaliação impecável e tratamento da dor e dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Dizem que os cuidados paliativos não são uma especialidade para pacientes terminais, como foi citado no parecer, mas sim uma abordagem para cuidar do sofrimento de pacientes graves
que exigem conhecimentos técnicos, habilidades, competências específicas e amplamente baseados em evidências. Tanto o cuidado paliativo quanto o delicado procedimento de extubação paliativa, eles devem se embasar em claros critérios técnicos, éticos, bioéticos e jurídicos, publicados na vasta literatura científica nacional e internacional vigente, a qual entendemos que, juntamente com a opinião de especialistas, deveriam embasar um parecer. Ou seja, eles disseram claramente que foi a opinião dele, que ninguém compartilha dessa opinião e que ele também não consultou a literatura. Um pouco forte. Vale ressaltar ainda que o entendimento da extubação paliativa é uma opção em casos muito específicos, realizadas de maneira consensual, transparente e embasada em habilidades e competências técnicas para garantir o controle de sintomas, permitindo a evolução natural da doença e jamais visando causar a morte ou realizada de forma impositiva como uma obrigação. Não deve ser pensada ou realizada no sentido de liberar leitos ou restringir custos. Isso é muito importante. O objetivo maior é sempre proporcionar o cuidado, a permissão do segmento da história natural daquela doença, respeitando os valores da pessoa e dos seus familiares. Garantindo, então, que a morte ocorra de maneira mais natural e digna possível. E ainda informam que a médica paliativista do INCA, diretora da Associação Nacional de Cuidados Paliativos, doutora Cristiane Pinto, que foi citada como referência bibliográfica, não foi consultada para esse parecer e não expressa, portanto, a sua opinião. Então, eu acho que isso ainda vai dar pano para manga e esse parecer um pouco infeliz ainda vai gerar bastante repercussão. Bom, então, como vimos, eu até por isso que quis ler na íntegra, porque foi extremamente bem explicado pela NCP, esse procedimento de extubação paliativa ele não é para todo mundo, ele é para casos muito bem selecionados, para casos muito bem indicados, e isso depende do sucesso do procedimento. Então, é preciso, primeiro, selecionar muito criteriosamente os pacientes que vão ser selecionados e submetidos à extubação paliativa. Então, por isso, a gente precisa primeiro reconhecer o paciente com doença em fase terminal, né? Existem algumas doenças que, sabidamente, evoluem aí de maneira grave e podem evoluir de maneira terminal, né? A citar SIDA, ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, DPOC, neoplasias malignas, demências avançadas, mas é importante que a gente conheça a história natural da doença ou desse grupo de doenças, que a gente avalie a capacidade funcional e a avaliação da fragilidade desse doente, né, como idade avançada, comorbidades, situação nutricional comprometida e internações prévias em UTI, a progressão da doença, apesar do tratamento instituído. A reversibilidade pode levar a um sofrimento inapropriado, então isso também tem que ser considerado. A presença de fatores de mau prognóstico, como choque refratário, piora clínica, apesar da otimização terapêutica, sem condições de desmame dos tratamentos invasivos, e uma evidência de uma doença extensa ou presença de 2 ou mais falências orgânicas irreversíveis. No ambiente da terapia intensiva, alguns critérios também nos auxiliam a priorizar os cuidados paliativos em detrimento dos cuidados intensivos, que são 2 ou mais admissões na UTI no momento, na mesma internação, admissão hospitalar proveniente de instituições de média e longa permanência, como home care, lar geriátricos, atenção domiciliar, tempo prolongado de ventilação mecânica ou falha na tentativa do desmame ou extubação convencional, a falência multiorgânica e pacientes que são candidatos à suspensão do suporte ventilatório com possibilidade consequente de óbito. Nas UTIs, é comum que o paciente não percorra todas essas etapas de uma doença crônica que leva à morte. E a gente, né, conheça ele somente na sua fase terminal. Então, por muitas vezes, ele também nem é portador de uma doença crônica, sendo admitido na unidade por um agravo agudo, geralmente potencialmente reversível,
mas que devido às múltiplas complicações da doença, ou até mesmo das próprias terapias instituídas no ambiente da UTI, o paciente acaba por encontrar-se em um estágio mais avançado da doença, de maneira que nesse estágio ela já é irreversível e com comprometimento importante da funcionalidade, com seu prognóstico de vida tendo então sendo definidas em mesmo dias ou semanas. Bom, então nós já reconhecemos as doenças graves e de evolução terminal, e a outra coisa que a gente tem que avaliar também é a funcionalidade prévia do nosso paciente, principalmente aqueles pacientes oncológicos e os pacientes geriátricos, né? E é principalmente utilizado para avaliar a tolerância desses pacientes aos tratamentos que eles serão submetidos. E no ambiente de terapia intensiva, isso é muito difícil e muito pouco aplicável, né? Então, a gente precisa fazer isso de maneira mais retrospectiva. E para isso, a gente precisa entrevistar os familiares e até mesmo os médicos assistentes prévios à internação desse paciente no CTI. Existem várias escalas de funcionalidade, e não vou entrar aqui em detalhes, não é o objetivo da aula, mas existe essa escala que a gente chama de KPS, que é mais para pacientes oncológicos, a escala PPS, que é mais para pacientes submetidos a cuidados paliativos, e a escala FAST, que é mais para os pacientes demenciados, né? A escala KPS e PPS, elas são bem objetivas, essa FAST é um pouco mais difícil, mas de uma maneira simples de entender, pacientes que têm uma pontuação maior ou igual ou superior a 6A, já tem um risco de óbito de 40% em 6 meses, ou seja, um prognóstico bem mais reservado. Bom, então se a gente já reconhece quais pacientes seriam candidatos, se a gente indica precisamente quais pacientes poderiam se beneficiar ou não da extubação paliativa, a gente parte com um processo que é muito longo e demorado, que é a tomada de decisão. E esse processo, ele tem que ser embasado nos princípios da bioética, que são 4 principais. A autonomia, que é a competência da capacidade humana de fazer as suas próprias escolhas. A beneficência, que consiste em praticamente fazer o bem, fazer caridade. É uma obrigação moral em agir em benefício do outro. A não maleficência consiste em não fazer mal aos pacientes, quaisquer que sejam, né? Então, não indicar determinadas terapias que não tenham benefício, que possam causar sofrimento no paciente. A justiça é o direito da obtenção igualitária da assistência e a distribuição dos limitados recursos da saúde e do máximo benefício para a comunidade. Vale ressaltar que a extubação paliativa ela é uma opção, ela não é uma obrigação. E ela só deve ser pensada no sentido, nunca deve ser pensada no sentido de liberar leitos e restringir custos. Isso é muito importante, porque isso quebra toda a relação de confiança, né, que pode ser estabelecida até aí. Então, ela é uma opção da morte ocorrer de maneira mais natural e ser vivenciada pelo paciente e pelos seus familiares. Ela não é objetivada para liberação de leitos ou restrição de custos. Então, ela visa simplesmente uma morte digna e acolhimento dos familiares. Bom, essa é, na minha opinião, uma das etapas mais importantes do processo de tomada de decisão, né? Que é justamente a participação e o treinamento da equipe multidisciplinar. E eu aprendi isso na prática, porque na primeira vez que eu suspendi uma dieta enteral de um paciente em fase terminal de vida na CTI, isso gerou um desconforto tão grande entre a equipe, um estranhamento tão grande, vários questionamentos, e me fez perceber que aqueles conceitos que eram tão claros para mim, não eram tão claros para a minha equipe. Então, eles levantaram aquelas dúvidas sobre: será que isso estaria precipitando ou acelerando a morte daquele paciente? Será que isso não estaria causando um sofrimento para aquele paciente? Será que eu não deveria, então, ligar um sonoesquema para garantir um aporte calórico para aquele paciente?
Então, eu percebi que realmente esses conceitos que para mim eram muito bem definidos, que dieta integral, artificial, por definição, é terapia fútil, que causa mais sintomas do que alivia, porque causa desconforto abdominal, distensão abdominal, estase, risco de aspiração, possível até colite isquêmica nesses pacientes que estão tão graves na fase terminal e que não têm condição de absorver e receber aquela dieta. E da mesma maneira, para mim, a hidratação, o soro-esquema soava mais estapafúrdio, porque o que a gente objetiva, né, mais primariamente nos cuidados paliativos é justamente esse balanço hídrico negativo, e vou explicar mais para frente o quanto isso é importante na intubação paliativa. E então eu percebi que eu precisava realmente fazer uma reunião e conversar, né, explicar, esclarecer, né, o que são de fato os cuidados paliativos para a equipe, esclarecer esses conceitos, e só então eu conseguiria estabelecer aquelas práticas na minha unidade. E esses questionamentos, essas dúvidas, quando suscitadas no curso da assistência ao paciente, isso enfraquece muito a confiança entre a equipe médica, a equipe multidisciplinar e os familiares. Então, esses conflitos não devem ocorrer no curso da tomada de decisões e no curso dos cuidados paliativos, porque isso pode gerar problemas graves. Bom, então, nesse contexto, foi realizada a nossa primeira reunião de cuidados paliativos no CTI. Ela aconteceu em 2018, está aqui representada nessa foto, antes da pandemia, não me julguem, bem antes. E ela foi extremamente bem recebida pela equipe e foi um processo bem positivo. E que aí eu percebi que o melhor caminho para a realização sempre, né, de uma boa assistência, uma boa prática na terapia intensiva e nos cuidados paliativos é sempre a informação, né? Então, apesar do diagnóstico, da prescrição, da indicação dos cuidados paliativos fazerem parte do ato médico, a deliberação dos cuidados paliativos, ela demanda a participação de toda a equipe multidisciplinar. Então, toda a equipe tem que entender o processo, tem que entender os conceitos e tem que entender exatamente o que estão fazendo. Então, eu estou falando da coordenação, estou falando do médico diarista, estou falando do médico plantonista, do fisioterapeuta, do médico nutrólogo, estou falando do fonoaudiólogo, do enfermeiro, dos técnicos, dos psicólogos, dos assistentes sociais, até o pessoal da administração participou dessa reunião. O planejamento terapêutico, então, ele deve ser estabelecido nessas reuniões multidisciplinares com concordância de todos da equipe. Todos devem concordar que o quadro acerca da irreversibilidade, da terminalidade do quadro da doença daquele paciente. Então, só assim a gente consegue estabelecer esse planejamento da intubação paliativa. Lembrar novamente que a confusão daqueles conceitos podem levar à má interpretação e a interrupção, esses conceitos, né, que muitas vezes se confundem, podem levar a essa má interpretação dessa interrupção das medidas de suporte artificial de vida, né, e confundir com esses outros conceitos, como eutanásia, e isso pode gerar conflitos, um estresse entre a equipe e sentimentos de culpa, que não cabem nessa situação. Então, novamente, nessas reuniões tem que se esclarecer os conceitos, perguntar se alguém tem dúvida e esclarecer se elas ainda existirem. E essas reuniões elas são importantes não só no planejamento, mas também depois da realização da intubação paliativa. É o que a gente chama de briefing e debriefing, né? É importante que depois que a intubação paliativa ocorra e que a equipe discuta, né? O que deu certo, o que precisa ser mudado, quais emoções isso despertou na equipe, e qual a experiência que a equipe levou daquele procedimento, né? Isso é muito importante para o estabelecimento e a consolidação desses conceitos e o crescimento da própria equipe. Passamos, então, para uma outra parte do planejamento, que é a parte mais desafiadora, na minha opinião,
que é o processo da comunicação com o paciente, se ele estiver consciente, e com os seus familiares. Existem vários protocolos que têm como objetivo normatizar essa comunicação das más notícias. Um dos, né, mais citados é o SPIKES, né, que não vou entrar em detalhes, mas ele normatiza em 6 passos essa comunicação de más notícias que é tão difícil. O áudio tá ok, gente? Tá todo mundo entendendo? Tá ok. Tá. Sim, tá ótimo. Passos, né? Entre que de uma maneira simples é o planejamento dessa entrevista, o planejamento do que você vai falar com os familiares e com o paciente, a avaliação da percepção que o paciente e os seus familiares têm sobre aquela doença e seu estado atual. E aí vem uma fase que é esperar o paciente para saber mais sobre aquele estado. É preciso respeitar. Existem muitos pacientes e familiares que têm aquele mecanismo de defesa que naquele momento eles não querem saber mais sobre o prognóstico, sobre a sua evolução e como é o desfecho natural daquela doença. E é preciso respeitar. Você não pode sair cuspindo aquelas informações para uma pessoa que não está preparada e não quer receber. Então, esse é o momento de esperar. E é só no próximo passo em que você vai justamente dar um conhecimento para o paciente, para os seus familiares, daquela doença, daquele prognóstico, daquela evolução. O próximo passo seria recolher aquelas emoções que você viveu e ver como é que o paciente e os familiares vão processar essas emoções. E depois fazer um breve resumo, né, para ver se realmente os familiares e o paciente entenderam do que se trata a doença e a evolução, né? Eu vejo uma grande dificuldade, e com os anos aí da terapia intensiva, a gente vai, né, pegando prática nessa comunicação de más notícias, mas existe uma grande dificuldade dos intensivistas e dos médicos em geral nessa comunicação. E muitas vezes, se ocorre uma falha nessa comunicação, se ela não acontece de maneira clara, isso gera muitas dúvidas e podem gerar muitos conflitos. Então, o que eu friso muito quando eu estou correndo leito para os residentes, para os plantonistas, é que alguns termos eles têm que ser abolidos, eles não podem ser ditos, que são suspensão de tratamento, parar de tratar, limite de esforço, o famoso LET, que se transforma até em verbo, letar, letando, letando. E assim, é um termo que eu não gosto particularmente, e para os familiares, a impressão de descuido, descaso, negligência. Eu não amo meu familiar, minha mãe, meu pai com limites. Eu não amo com limites. Então, se alguém chega para mim e fala assim, você quer suspender os esforços terapêuticos do pai? Não, eu não quero. Pai com limite, eu não quero. Mas se diz para esse mesmo familiar, com termos de evitar tratamentos dolorosos, evitar prolongar sofrimento, reduzir sofrimento, priorizar conforto, opa, não. Eu quero ver meu pai confortável. Eu não quero que meu pai sofra. Então, faz muita diferença, apesar de parecer uma mera semântica, faz muita diferença para quem escuta, principalmente para quem não é da área da saúde. E existem técnicas para se dar essas notícias, e uma delas é, primeiro, o lugar, né? O lugar ele não deve ser, idealmente, à beira do leito, a não ser que seja para a comunicação do paciente, que está consciente, que quer saber da sua evolução natural, mas a comunicação dos familiares ela tem que ser feita num ambiente calmo, tranquilo, fora do CTI, de preferência com a presença da equipe de cuidados paliativos, quando possível, que é a equipe especializada nesse tipo de situação. Presença da psicologia, da assistência social, né, são profissionais muito importantes nesse momento. É muito importante perguntar o que o paciente e o familiar entenderam sobre a doença. Faz parte do processo de aprendizagem, de assimilar. Então, é preciso que ele escute e que ele fale, que ele verbalize e que ele formule perguntas. Então, não adianta você falar, cuspir aquelas informações e não deixar as pessoas falarem, não perguntarem, porque elas não vão entender.
É importante também perguntar o que o paciente e o familiar entendem como qualidade de vida e qualidade de morte. Isso é muito importante, porque muitas vezes o que é qualidade de vida para mim não é o que é qualidade de vida para o paciente e para o seu familiar. E é muito importante também, nesse momento, respeitar os aspectos culturais, espirituais e religiosos dos pacientes e seus familiares. É hora de ouvir com atenção. Não é a hora de você imprimir os seus conceitos, as suas crenças e os seus valores. É o momento da família, é o momento do paciente. Bom, eu queria falar, então, nesse momento também um pouco da nossa experiência, né, com a nossa extubação paliativa que aconteceu em fevereiro. Bom, no caso, foi uma demanda que foi trazida pelo familiar, né? O filho do paciente em questão, ele era médico. Ele era um médico especializado em saúde da família, morava em São Paulo. E ele tinha tido uma experiência muito traumatizante com a morte da mãe. A mãe morreu no ambiente de terapia intensiva, né? E tinha morrido alguns anos antes. E esse paciente ficou muito traumatizado com essa experiência, que foi conduzida por um parente, por um primo que era um médico intensivista. E esse familiar, por várias vezes, usou conceitos de distanásia, porque ele ficou extremamente enfurecido e descontente com a condução do caso, porque ele enfatizou que não foi respeitada a vontade dele, da mãe e da irmã. E aí, nesse contexto, o pai dele foi trazido ao CTI. O pai dele, ele teve uma PCR no andar, uma PCR curta, foi reanimado, mas ele alegou que ele não foi consultado para essa reanimação e que ele era contra. Então, ele chegou até no CTI com uma atitude muito ríspida, porque ele disse claramente que ele não foi consultado e eu entendo que no andar, às vezes, não houve esse tempo para fazer esse contato, porque era um paciente muito grave. Era um paciente, tinha mais de 80 anos, ele tinha tido uma tuberculose no passado, ele era pneumectomizado prévio, tinha um DPOC grave e internou num contexto de choque séptico pulmonar e uma agudização de uma doença renal. Então, num contexto de gravidade e tal, e de reversibilidade do quadro, eu entendo o posicionamento do andar. Então, ele foi reanimado, e aí esse paciente chegou ao CTI e foi apresentada a esse familiar que estava um pouco ríspido, assim, no início, na conversa com o CTI. E já a outra filha não era da área de saúde, ela tinha pouco conhecimento sobre esses conceitos de cuidados paliativos e tinha até uma certa resistência. Esse paciente ele foi submetido a um CTI trial, né? Ele chegou a fazer hemodiálise, usou antibiótico, usou aminas vasoativas. Ele chegou a acordar pós a PCR, fez tomografia, não tinha nenhuma repercussão neurológica importante. Mas esse paciente faliu todas as tentativas de retirada do respirador. Ele não tolerava o desmame, esse paciente falia progressivamente as tentativas de desmame e com isso vinha agravando o quadro. Então se começou as reuniões com esses familiares e desde o início o filho se mostrou taxativo, né, na impossibilidade de desmame do ventilador. Eu não gostaria que meu pai tivesse alta com a ventilação mecânica prolongada. Eu não considero isso qualidade de vida. Eu considero que meu pai tem uma doença terminal e eu não acho razoável a alta do CTI em uso de ventilação mecânica. Então, ele se mostrou, desde o início, favorável à extubação paliativa, mas nos alertou. Vocês vão ter trabalho com a minha irmã. A minha irmã não pensa assim. Então, começaram-se as reuniões aí com a irmã e a outra filha, que era quem efetivamente morava com o paciente. E foram, não me recordo quantas, mas com certeza mais de 10 reuniões em que participaram eu, a doutora Juliana e a doutora Beatriz, separadamente sempre. E, né, isso, às vezes, gera alguma... Apesar de nós três falarmos a mesma coisa, nem sempre... Não.
nunca nós falamos da mesma maneira, né? Isso às vezes pode confundir um pouco os familiares. Mas essa familiar, ela foi entendendo progressivamente os conceitos que foram exaustivamente elucidados para ela, de extubação paliativa, ortotanásia, ela estava entendendo todos os conceitos perfeitamente e com assim, um bom entendimento de toda a situação. E aí foi quando eu perguntei para ela se ela estava em paz com aquela decisão. E ela me falou assim: doutora, eu entendo tudo que vocês estão me falando, o que eu não entendi eu discuti com meu irmão, exatamente o que vocês estão falando, que a doutora Beatriz está falando, a doutora Juliana, o que você está falando é exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma opinião do meu irmão, a opinião, que ela falou nele, a opinião, nosso não era opinião, era informação. E eu entendo perfeitamente, também pesquisei na internet, entendo, mas eu não estou em paz com essa decisão. Falei, então não é o momento ainda, vai para casa, dorme, conversa com o travesseiro e depois a gente volta a conversar. E foi então que eu percebi que ela não estava em paz com essa situação, porque o motivo real disso é porque ela tinha expectativas muito irreais acerca do procedimento de extubação paliativa. Ela não imaginava o que ela imaginava era completamente irreal e não era condizente com o procedimento em si. Então, daí eu reforço a importância de esclarecer todas as etapas do processo de extubação paliativa, o que vai se esperar com esse procedimento, quais são os sintomas, como eles podem ser tratados, qual é a possibilidade real. Né? Obviamente, a gente faz uma estimativa baseada na doença de base, na gravidade da doença de base, né? Mas é importante esclarecer para os familiares que nem sempre essa morte vai acontecer de imediato. Né? Então, isso vai materializando o processo de extubação paliativa para esses pacientes. E então, ela concordou. Bom, então, mostrando aí, né, os guidelines, né, que reforçam a importância da comunicação com o paciente, com os familiares, né? E a recomendação, que para mim é uma premissa básica da extubação paliativa, a gente não permite que eles estejam presentes no momento exato da retirada do tubo, eu vou explicar por quê, mas é muito importante que eles estejam presentes neste momento e que vivam esse momento, porque esse momento é para eles, né? É justamente de devolver esse momento para o paciente e para os seus familiares. Então, eles têm que estar presentes dentro da unidade de terapia intensiva. E permitir que eles levem o que eles julgarem necessário nesse momento, né? Então, se os líderes espirituais, o padre, o pastor, né? O que eles julgarem necessário e importante para esse momento, que é deles, não é nosso. E também que antes da retirada da ventilação mecânica, né, a equipe deve conversar e discutir com os familiares e o paciente, quando consciente, de como é esse processo de retirada da ventilação mecânica, preparar para os sintomas que possam ocorrer, né, como eles podem ser tratados e como o sofrimento é tratado. E é isso, efetivamente, que reduz a ansiedade, né? E esses pensamentos fantasiosos do que vem a ser a extubação paliativa. E esclarecer também que a morte pode não acontecer em minutos ou horas após a retirada da ventilação mecânica, e que alguns pacientes até sobrevivem à alta da UTI. Então, tem vários estudos e os resultados variam um pouco entre os estudos realizados, mas, por exemplo, esse estudo realizado na Califórnia, né, achou uma mediana de 54 minutos entre a extubação paliativa e a morte. E alguns pacientes morreram muito tempo depois de 165 horas. Teve outro estudo na Universidade de Washington que achou uma mediana de 35 minutos, mas alguns pacientes morreram mesmo depois de 890 minutos.
Então, como eu falei, a evolução da extubação paliativa para o óbito, ela é muito proporcional à evolução da doença de base do paciente. Quanto mais grave, mais rápido a gente espera que o óbito ocorra. Mas existem alguns parâmetros clínicos que podem ser associados a uma taxa menor de sobrevivência após a extubação paliativa e que a gente pode usar eles como parâmetros para guiar um pouco a expectativa de que a gente pode dar para a família, né? Lembrando que isso é uma média estimativa. Então, pH abaixo de 7,32, frequência respiratória menor do que 10, pressão arterial sistólica menor que 84, PIP, nesse paciente necessitamos de PIP maior do que 10 centímetros de água, pressão expiratória maior do que 35, FO2 maior do que 70, uso de vasopressores e sem analgesia, pacientes do sexo feminino e mais idosos tendem a morrer mais tarde também. Ressaltando, então, que esses parâmetros, eles não são precisos e eles servem apenas para nos guiar aí nas informações que vão ser dadas à família. Novamente, deve, né, deixar claro, né, o conceito de extubação paliativa, que é muito diferente de eutanásia. A família tem que estar muito esclarecida quanto a isso. E aqueles termos que eu falei, né, que devem ser evitados, né, eles não são uma preferência só minha, né, eles são uma recomendação da literatura mundial. Não usem descontinuação, retirada, interrupção, limite, porque isso não é bem recebido pela família. Bom, uma outra etapa muito importante que nos respalda, né, e é amplamente recomendada aí pelo CFM, pelo Código de Ética Médica, é a documentação detalhada do procedimento, das reuniões multidisciplinares de planejamento estratégico, das reuniões com os familiares, tem que constar o nome completo dos familiares, e como respaldo jurídico, é até interessante assinarem testemunhas, que podem ser tanto da equipe da assistência à saúde, quanto dos familiares, tá? Então, nosso prontuário eletrônico, mais um modelo básico, é o senhor, que apresenta doença tal, estágio avançado, associada a tais comorbidades, baixa funcionalidade, por isso foi priorizado medidas de conforto, aí você pode citar as medidas de conforto, suspendemos medidas obstinadas, como tais e tais, e para tanto realizamos uma reunião com a família, com a senhora falando de tal, nome completo, com o senhor falando de tal, que concordaram com as condutas acima descritas. Isso é suficiente, estando documentado no prontuário. Bom, passando então pelo todo esse processo longo de tomada de decisão, a gente passa efetivamente agora para o planejamento da extubação paliativa, que é o processo da retirada da ventilação mecânica, que pode parecer muito rápido, né, esse processo em si de extubação, mas ele exige uma antecipação, um planejamento, uma antecipação dos sintomas, um planejamento do controle desses sintomas, e isso leva mais tempo, né? E treinamento da equipe, reunião com familiares. Então, apesar do processo em si ser curto, a preparação para esse processo é muito longa. E existe uma responsabilidade ética de antecipar e tratar esses sintomas como dor, dispneia, ansiedade, delírio, estridor pós-extubação, né, o estridor laríngeo, e excesso de secreções, porque isso pode provocar sofrimento no paciente e nos familiares. Então, isso faz a retirada da ventilação mecânica um processo difícil e muito trabalhoso. Bom, então aqui a sequência, né, da retirada das medidas de suporte avançado de vida, né, e que elas devem ser suspensas ou limitadas com a decisão da extubação paliativa, que são, né, os vasopressores, eles podem ser descontinuados, né, o que é tão temido aí por nós intensivistas, não, mas eu vou desligar, e pela equipe que assiste o paciente, vou desligar vasopressores, sim.
Os bloqueadores neuromusculares, eles não devem ser usados, né? Eles devem ser, sim, descontinuados, porque eles não têm nenhum papel na intubação paliativa. E eles podem mascarar os sintomas de sofrimento, que devem ser tratados, né? E induzir propriamente desconforto. Então, não devem ser usados. A suspensão da terapia de substituição renal, né? Previamente conversada aí com os familiares, mas ela também tem que ser interrompida. E aí, né, esse guideline fala que se você for fazer uma última diálise, que você tente priorizar a retirada de volume, mas nem sempre isso é necessário, né? A gente pode interromper, né, a terapia de substituição renal mais precocemente. Suspender terapias fúteis, como hemoderivados, antibióticos, fluidos, exames laboratoriais, glicemias capilares. Reforçar no prontuário a não indicação de medidas de suporte avançado de vida, tem que estar bem documentado, porque se esse paciente chocar, se esse paciente parar, não é para instituir nenhuma medida de suporte avançado. A suspensão da hidratação e da nutrição de 24 a 48 horas antes, vou colocar aí como é que eu sugiro no nosso protocolo. A manutenção de um acesso venoso ou a hipodermóclise e a reunião com os familiares. Bom, os opioides são uma droga de escolha aí para o controle dos sintomas de dor e de dispneia, né? E são assim porque os sintomas de dispneia são os que mais causam desconforto para o paciente, para os familiares e para a equipe que assiste esse paciente. É muito difícil a gente ver um paciente em desconforto respiratório. Por isso a importância dos opioides nesses pacientes, né? Os opioides, eles têm receptores no parênquima pulmonar, nos núcleos respiratórios, então eles diminuem a percepção da dispneia, eles diminuem a sensibilidade à hipercapnia. E diminuem o consumo de oxigênio, provocam a diminuição do retorno venoso, portanto, eles diminuem os sintomas de dispneia, além do bom controle da dor, né? Porém, tem que se atentar para a dose, né? Para evitar as intoxicações por opioides que podem ocorrer, né? Os sintomas que vocês sabem, miose, letargia, hiperdipneia, até parada respiratória. Nos pacientes que não estão recebendo opioides ainda, né, você pode começar com a dose de morfina de 5 a 10 miligramas em bolos, seguidos por uma infusão contínua de 2 a 5 miligramas por hora. Se tiver qualquer desconforto, você pode dar bolos de 50% da dose que ele está recebendo por hora. E vai titulando essa dose a cada 10 minutos, acrescentando de 25 a 50% da dose, conforme necessário. Se for a escolha por fentanil, a escolha preferencial é pela morfina, porque além dela ter o melhor controle álgico, ela não tem que é associada ao fentanil, que é a rigidez torácica, que pode acontecer. Então, a maioria dos protocolos prefere a morfina ao fentanil. Mas se o paciente está em uso de fentanil e bem adaptado, você não precisa descontinuar. Ou você também pode iniciar o fentanil de 50 a 100 microgramas, seguido por infusão contínua de 25 a 100 microgramas por hora, dando bolos em caso de desconforto de 50% da dose que está usando, titulando também a cada 10 minutos, com aumento de 25 a 50% da dose, caso necessário. Pacientes que estão recebendo infusão contínua, você pode ir dando bolos de 25 a 50% da dose e aumentando a cada, titulando 25% de aumento conforme necessário. Na mesma coisa a morfina. Pode dar um bolo de 100% da dose horária e vai titulando um aumento a cada 25%, caso necessário. Bom, a sedação paliativa, ela deve ser instituída quando há persistência dos sintomas de desconforto respiratório, mesmo com analgesia, quando há muita ansiedade, o desejo dos pacientes de dormir, né, que acontece, eles muitas vezes expressam isso, de adormecer, agitação ou delírio, né? Então, os pacientes que estão recebendo midazolam, você pode dar um bolo de 50% também da dose, e a cada 2 minutos aumentar 25% conforme a necessidade. Pacientes que não estavam recebendo benzodiazepínicos, você pode fazer um bolo de 1 a 2 miligramas a cada 2 minutos, uma infusão de 1 a 2 miligramas por hora. Se tiver desconforto, pode fazer o bolo e aumentar a dose em 25%. Pacientes que já estão recebendo midazolam ou propofol,
associado, obviamente, a morfina ou fentanil, pode manter, se tiver adequado, o controle dos sintomas. E pacientes que não estão sedados, você pode começar com o midazolam ou propofol nas doses aí a seguir. Eu vou detalhar depois isso melhor no protocolo mais fácil. Bom, uma outra questão é a prevenção do estridor laríngeo, né? Que gera bastante desconforto para o paciente e para toda a equipe que está assistindo e para os familiares, que é o chamado de ruído da morte, né? E ele pode ser prevenido através de administração aqui em alguns guidelines citam a metilprednisolona, mas o nosso protocolo é a dexametasona, em uma dose única ou até 4 doses, né? De 100 miligramas, 6 horas antes da extubação. Praticamente 88% dos pacientes não apresentavam mais estridor com uma dose única de metil e 93% não apresentou estridor com 4 doses. O gasping, que é aquela respiração terminal, ela não tem como ser tratada, né, e nem prevenida como tratada só com os opioides, mas não tem como ser prevenida como o estridor laríngeo. Então, ela é um sinal direto, mais objetivo de que da terminalidade, né, da evolução terminal. E a hipóxia, né, ela serve como um sedativo natural para esses pacientes. E a razão de que a maioria dos guidelines não recomenda a administração de oxigênio por catéter nasal, por máscara facial, após a extubação paliativa, desde que isso seja esclarecido para os familiares antes. O controle de excesso de secreção não é um consenso entre os guidelines, mas ele é também recomendado e ele é feito através da administração de furosemida, né, na dose aí que eu vou falar de 40 a 80 miligramas, e ele auxilia na redução do excesso de secreção bronco-pulmonar, do estridor, daquele ruído da morte, na prevenção de broncoespasmo e de obstrução de vias aéreas. E a escopolamina, né, o Buscopan, também pode ser usada na prevenção desse ruído da morte, na redução da secreção, assim como a atropina, também vou falar um pouco mais para frente. E aí a gente vai para o ato efetivo de retirar a ventilação mecânica e proceder à extubação. Tem 2 métodos possíveis de descontinuar a ventilação mecânica, que são através da extubação imediata ou do desmame terminal. A maior parte dos guidelines recomenda o desmame terminal. Eu vou explicar por quê. No desmame terminal, a gente vai progressivamente abaixando os parâmetros até chegar naqueles parâmetros chamados mínimos, né? E isso nos dá tempo de ir controlando os sintomas. Então, fica o fisioterapeuta na beira do leito, né, reduzindo progressivamente esses parâmetros, que pode ocorrer de 10 minutos até 1 hora, né? A gente vai reduzindo progressivamente a FO2, a PIP, a pressão inspiratória. E do outro lado da cabeceira está o médico, administrando opioides, sedativos, furosemida, escopolamina, e controlando sintomas. Então, é uma maneira mais eficaz da gente ver que o paciente está ficando bem adaptado com aqueles parâmetros em detrimento dos parâmetros clínicos de monitorização, né? Antes que a extubação paliativa ocorra, a gente tem que desligar os monitores, desligar os alarmes, né? E não objetivar parâmetros perfusionais e clínicos, né? A gente vai objetivar olhar o paciente e a gente vai objetivar sintomas, sofrimento. Então, esquece o monitor, esquece alarme e olha o paciente. Então, eu vou reduzindo os parâmetros e aumentando, ajustando a sedação para controlar os sintomas. Até a gente chegar, né, nos parâmetros aí, terminais, né, do desmame terminais, são os parâmetros mínimos, seria uma FO2 aí de 21%, uma PIP em torno de 5%, também vou falar mais para frente. Os pacientes traqueostomizados não se recomenda retirar da cama, né? A gente só mesmo a descontinuidade da ventilação mecânica. Então, quando a gente chega nesses parâmetros mínimos, o paciente está confortável, a gente teve esse tempo para controlar os sintomas, a gente vai desconectar o paciente do ventilador através de um tubo T ou de um Y e só então fazer a extubação paliativa. Bom,
os protocolos de intubação paliativa, os guidelines, né, o que está disponível, apesar de uma ampla literatura disponível, eles variam muito ao longo do mundo, assim, dos lugares que eles são feitos, sabe? Tem até um estudo publicado da Suzana Lobo, se eu não me engano. Ela é de São José do Rio Preto, é uma intensivista, e ela publicou um estudo no Chester que mostrava que os países que têm maior IDH, né, maior renda per capita, são os que mais fazem intubação paliativa. E os países que têm menor IDH, que têm menor renda per capita, são os que menos fazem intubação paliativa. Isso é um contrassenso, econômico, né? E que os países com renda per capita menor são os que os leitos de UTI são mais preciosos, né? São os países em que as pessoas morrem de doenças simples, de pneumonia, de diarreia, e que esses leitos eles são muito preciosos. E são os lugares em que mais se encontra na UTI leitos completamente preenchidos por pessoas, né, por pacientes crônicos e sem prognóstico, né? Justamente porque essa acessibilidade aos cuidados paliativos, essa educação, né, não chega de maneira adequada, né? E dessa maneira eles têm uma pior utilização dos leitos na unidade de terapia intensiva. É importante ressaltar que o que está disponível na literatura, mesmo revisões sistemáticas, guidelines, eles têm uma fraca substância estatística, né? Porque eles não são estudos randomizados, duplos cegos, que embasam as nossas estatísticas, né? As nossas recomendações baseadas em evidências. Porque isso tem aspectos legais, aspectos éticos, e a maioria, né, desses guidelines, esses consensos, eles não são estudos duplos cegos randomizados, não envolvem intervenção imediata, eles são observacionais, eles são qualitativos, eles são revisões de literatura, eles são guidelines, eles são editoriais, né? Mas, apesar de não serem né, pautados em evidências tradicionais, né, eles têm uma razão de ser e estão, né, apresentam essa forte recomendação justamente para guiar, né, os médicos, né, nessa linha de frente que estão planejando a retirada dos suportes avançados de vida e a extubação paliativa, de como devem proceder, né? E eles reforçam que mais importante neste aspecto do que recomendações fortes, né, e baseadas em evidências, são recomendações de especialistas que têm protocolos bem estabelecidos, institucionalizados, e isso não deve deixar de ser feito ou de ser recomendado pela falta, né, de evidências e de evidências estatísticas mais robustas. Então, o que todos os protocolos, todos os guidelines recomendam é que cada unidade de terapia intensiva, cada equipe de cuidados paliativos desenvolva o seu protocolo de extubação paliativa. Obviamente, né, em acordo com o Comitê de Ética da instituição, ou a diretoria técnica da sua instituição, mas que desenvolvam os seus próprios protocolos. Obviamente, baseados na literatura mundial. Bom, então, essa é a minha sugestão, né? Uma maneira simples, fácil e que objetiva do que a gente conseguiu realizar, né? Então, vocês viram que aquele planejamento começa muito antes, né? Mas objetivamente de 12 a 24 horas antes da extubação. A suspensão de terapias fúteis e medidas de suporte avançado de vida, suspensão ou redução pela metade da nutrição artificial e da infusão hídrica, se extremamente necessário, manter na infusão máxima de até 20 ml hora. Iniciar furosemida de 40 a 80 miligramas, dividido de 2 a 3 doses ao dia. Iniciar escopolamina 20 miligramas de 8 a 8 horas, ou até de 4 em 4 horas, ou 1 a 2 gotas sublingual de 8 em 8, ou até de 6 em 6 horas.
E a dexametasona, que a gente usa para prevenção do estridor laríngeo, de 4 mg de 6 em 6 ou 10 mg em dose única. Pacientes sedados com midazolam, propofol e ou com analgesia contínua com fentanil ou morfina, caso estejam confortáveis, devem ser continuados. Caso não, iniciar preferencialmente com morfina, por aqueles motivos que eu já disse. Um bolo de 2 a 10 mg é velento até analgesia satisfatória e controle da dispneia. Repetir bolos a cada 4 horas ou infusão contínua. O fentanil de 1 a 2 microgramas por quilo em bolos a cada 5 minutos e manter em infusão contínua. O midazolam de 1 a 2 miligramas por quilo em bolos a cada 5 minutos e também manter em infusão contínua. E o propofol de 20 a 40 miligramas por dose em bolos a cada 5 minutos, mas é mais indicado também manter em infusão contínua. 6 horas antes da intubação, desligar os monitores e alarmes, permitir a entrada de familiares e líderes religiosos. Eles não estarão presentes no momento da intubação exato, mas eles entram antes e logo após. Ajustar os últimos detalhes e dúvidas entre a equipe que vai prestar a assistência direta a esse paciente e dos familiares, caso ainda ocorra. Suspender dietas e fluidos. 30 minutos antes da intubação, realizar o exame terminal, que consiste em abaixar os parâmetros da ventilação até chegarem a FO2 de 21% e PIP de 5%. Realizar controle de sintomas até que o paciente se sinta confortável com os novos parâmetros, independentemente dos sinais vitais. E só então realizar a desconexão da VM, acoplando a um tubo T ou Y. Aspiração de vias aéreas, algumas pessoas questionam esse procedimento nesse momento. Eu acho importante ainda fazer uma última aspiração. E a extubação propriamente dita. Avaliar acoplar a máscara com o modificador, com ou sem a oferta de oxigênio, mediante o que foi conversado anteriormente com os familiares, mas preferencialmente sem. E nunca instituir VNI, gente, pelo amor de Deus, né? Nós estamos fazendo uma intubação paliativa. A VNI não tem nenhum espaço nesse momento. Permanecer na cabeceira do leito nos primeiros 30 minutos após a intubação. E o membro da equipe, que pode aí ser dividir, né, as tarefas, o físio, o enfermeiro e o médico, retornar à cabeceira a cada 10 minutos. E aí, autorizar o retorno dos pacientes, dos familiares ao leito. Bom, essa é a minha sugestão. Depois eu vou deixar as meninas dos cuidados paliativos aí sugerirem ou fazerem modificações. Bom, para terminar, eu acho que não tem jeito de não contextualizar o momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia do coronavírus, e os pacientes idosos e com múltiplas comorbidades são, sim, os pacientes que são mais acometidos e que mais sofrem, né, com a doença, e são os que vão ter, vão ser admitidos ao hospital e ao CTI. E aí eu pergunto, será que a extubação paliativa teria lugar na pandemia do coronavírus? Em virtude, né, de uma possível escassez de leitos e ocupação do sistema de saúde? Bom, eu vou dar a minha opinião, depois eu gostaria de ouvir a opinião das meninas. Eu acho que não. Eu acho que a grande pegada, né, aqui, né, e por isso eu trouxe os marcadores de gravidade, de maior mortalidade, é a gente ranquear esses pacientes, né, que é o que chegou a ser feito, inclusive na Itália, né, de não admitir pacientes acima de 80 anos e tudo, de selecionar aqueles pacientes que não vão se beneficiar da terapia intensiva, né? E aí a idade não pode ser utilizada como critério prognóstico puro, né? E existem vários outros fatores que vão se somar aí na gravidade e na evolução possivelmente desfavorável da doença, né? Como comorbidades, marcadores laboratoriais e a idade propriamente dita. Eu trouxe esse score, que eu acho um score muito fácil e simples de entender, que leva aí alguns parâmetros, comorbidades, idade, linfócitos e LDH, e de uma maneira muito objetiva, o score maior do que 6 implica em maior gravidade, maior mortalidade, e menor do que 6, pacientes que podem ter uma chance menor de desenvolver quadros graves. Mas, como eu disse exaustivamente, a extubação paliativa ela não pode ser feita de uma maneira de gerenciamento de leitos e de recursos. Então, eu acho que isso fere o princípio primordial da extubação paliativa,
que é uma morte digna para o paciente, para os seus familiares, e devolver esse momento para a família que nem está presente dentro do CTI nesse momento. Então, eu acho que a grande questão aqui seria realmente selecionar melhor esses pacientes que vão ser intubados e levados à terapia intensiva, e não propriamente dita falar em extubação paliativa nesses pacientes. Mesmo porque uma outra premissa básica da extubação paliativa é conhecer a evolução natural da doença. E é uma doença que a gente conhece muito pouco, uma doença muito nova, que a gente está aprendendo agora e que a gente não pode falar com muita propriedade, né, de como é essa evolução natural. Então, por isso, a minha opinião, eu acho que talvez não tenha tanto espaço a extubação paliativa, e sim os cuidados paliativos, que tem sido feito com maestria aí pela equipe no HGIP, porque dos 6 óbitos que ocorreram no HGIP, apenas 2 foram na terapia intensiva e apenas 1 era de um paciente que era mais para cuidados paliativos, que era um senhor acima de 90 anos, que parece que estava sendo conduzido dessa maneira, e aí, no calor do momento, acabou se optando pela terapia intensiva, mas que a família entendeu de que não era mais o caso. E os outros óbitos aconteceram no andar, de pacientes que foram optados por cuidados paliativos e que não foram encaminhados à terapia intensiva. Então, eu acho que isso tem sido feito aí, apesar de eu não ter acompanhado ativamente, isso tem sido feito muito bem aí pela Paliari no andar. Depois eu vou pedir a opinião de vocês. E para terminar, então, o desfecho da nossa extubação paliativa, né, o paciente ele foi extubado, ele não faleceu nos primeiros dias, ele ficou até bem no primeiro dia, nas primeiras horas do primeiro dia, ele começou a piorar do segundo para o terceiro dia e faleceu no 5º dia após a extubação paliativa. Ele faleceu ainda no CTI porque a família estava com medo de que a boa relação que foi estabelecida no CTI pudesse se perder aí nesse contexto. Eu acredito que nem ocorreria dessa maneira, mas a família também não tinha disponibilidade de ficar com ele 24 horas, era só essa filha, e ela ficava durante todo o dia no CTI e voltava em casa para dormir. Então, foi uma opção dos familiares. E foi uma resposta extremamente positiva, eles ficaram muito agradecidos, eu recebi diversos telefonemas, e eu recebi essa carta que me emocionou muito, né, do filho do paciente, que foi uma carta aberta a mim e a toda a equipe, que eu gostaria de ler na íntegra aqui para vocês, para finalizar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome de toda a minha família o cuidado, a competência, carinho e dedicação na assistência prestada ao meu pai durante a sua internação no CTI. Jamais me esquecerei das suas palavras e do conforto daquele abraço. Neste dia de tristeza e comoção, quero dizer algo sobre aquilo que tanto tememos, a morte. A Senhora indestronável que nos empurra a vida fora, sempre ao seu encontro. O que é morrer? Como é morrer? Prolongar a vida ou adiar a morte? Há diferenças mesmo que haja questões éticas e filosóficas. É um dos dilemas da humanidade que a cada minuto se confronta com novas possibilidades e progressos técnicos e científicos. Prolongar a vida é um direito que todos deveriam ter, mas para mim significa um mínimo de atividade, prazer e qualidade de vida. Adiar o inevitável traz seus custos, onde os afetivos superam em muitos os financeiros. A medicina ainda caminha como a humanidade nessas questões. Como diz a música, com passos de formiga e sem vontade. Necessitamos de pessoas como você, com bom senso para o uso do progresso científico. Isso não se aprende na escola. Aliás, pouco se fala disso. Os respiradores, monitores e todo o aparato tecnológico para manter intensamente a vida não deveriam ser usados para tamponar a nossa inabilidade de lidar com a proximidade da morte, pois morremos de quaisquer e de várias maneiras. Não podemos permitir que isso substitua a nossa presença, nosso olhar e nosso toque amoroso e cuidadoso nos momentos finais ou da dita passagem, que muitos acreditam existir. Pois não devemos negar ao outro e também a nós mesmos um possível último contato que nos humaniza e possa confortar, mesmo com todo o sofrimento inerente. Fernando Correia Pinto é o filho desse paciente que foi extubado no CTI, em fevereiro de 2020. Bom, então,
eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos, né? Novamente, o convite da Pagliari e principalmente a minha equipe, que eu sei que tem algumas pessoas do CTI nos assistindo, né? E agradecer a eles aí pela confiança no meu trabalho, pela parceria e pela competência, né, que eles têm conduzido aí nesse momento extenuante e exaustivo, né, da pandemia, e também como conduziram esse caso aí de extubação paliativa no CTI. E só para deixar esse último pensamento final aí, né, contextualizando também no nosso momento, a última imagem que muitos pacientes veem deste mundo, né, é a equipe médica, né, porque a morte ela é muito sozinha e ela é longe dos seus familiares. E a última imagem é essa imagem desumanizada da equipe que assiste o paciente, né, que contextualizando muito se assemelha aos médicos da peste de 1619, né? É uma imagem pouco humana, né? Então, só para a gente deixar esse apelo aí a todas as pessoas que assistem esses pacientes, de tentar humanizar o máximo possível esse momento da morte no CTI e na enfermaria. Obrigada. Excelente a aula, Marcela. Obrigada, viu? É muito bom ver que existem intensivistas com esse pensamento que nem você, né? Foi muito boa aula, muito esclarecedora. A gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no chat ou abrir o microfone aí e perguntar. Aqui no chat até tem já uma pergunta para você, Marcela, do José Olinto. Parabéns, Marcela. Brilhante como sempre. Necessário assinar termo de consentimento? Qual frequência de extubação paliativa em sua unidade? Tudo bem, José Olinto? Estou muito honrada aí com a sua participação, na sua presença na aula. Na nossa unidade teve um caso de extubação paliativa, né? E só esse que eu trouxe para vocês. E é muito comum, né? Mesmo nas unidades que já tem um protocolo mais instituído, pura extubação paliativa, né? E as meninas podem acrescentar aí também, ser muito selecionada, não para todos os pacientes em fase terminal de vida, não para todos os familiares, né? Ela tem que ser muito bem indicada e ela é indicação muito precisa. Então, não é um procedimento que é feito com muita frequência. Ele tem sido feito com mais frequência, né? Cada vez mais frequência, ainda mais com a presença da equipe de cuidados paliativos. Graças a Deus, nos 4 hospitais que eu trabalho, né? Eu também trabalho como médico horizontal do Hospital Luxemburgo, no Felício Roxo e no Vera Cruz, além do Ipseng, todos têm equipe de cuidados paliativos, e que é um ganho enorme, porque essa equipe, efetivamente, que vem aumentando, né, a incidência da extubação paliativa, tanto dentro do CTI, e melhorando os cuidados paliativos no hospital como um todo. Mas não é um procedimento frequente, eu acho que em nenhuma instituição. E eu até escutei o ex-presidente da Sociedade de Cuidados, Nacional de Cuidados Paliativos dizendo que você tem que desconfiar quando a extubação paliativa nunca é feita e quando a extubação paliativa é feita demais, né? Ela não é um procedimento que tem que ser super indicado ou indicado para todo mundo, porque ela não tem essa indicação. Ela é bem precisa. Então, não é um procedimento que muitas unidades vão ter uma casuística muito grande. E por isso que os guidelines e as revisões, elas são bem enfáticas em dizer que, apesar das evidências científicas tradicionais serem mais escassas, essas recomendações elas são feitas de uma revisão da literatura de maneira para guiar essas pessoas nesse procedimento que é normatizado e que ele é técnico, mas que ninguém vai ter tanta experiência sem fazer, porque ele não é um procedimento que vai ocorrer todo dia no CTI. E quanto à questão do consentimento informado, na verdade, ele tem que estar no prontuário, que foi esclarecido aos familiares, que foi feita a reunião, o nome dos familiares, todos os procedimentos que foram esclarecidos, e a citar os procedimentos que não serão feitos, os procedimentos que vão ser feitos, que não vão ser feitos, para ser o mais detalhista possível, e esse é o nosso respaldo, tanto legal quanto ético.
Então, eu acho que não precisa entregar um consentimento esclarecido impresso aos familiares, mas isso tem que estar documentado no prontuário, não é isso? Isso mesmo. Tudo que você for fazer de retirada de procedimento, né? Qualquer tipo de abordagem, as reuniões familiares, tem que estar tudo registrado em prontuário, isso mesmo. Isso, inclusive, está também nos documentos que regulamentam, né, os cuidados paliativos, que tudo esteja registrado em prontuário. Marcelo, eu queria te parabenizar pela aula, excelente aula. Ainda contando o caso, né, de situação paliativa que a gente teve no IFCEM. E aí o que você está só reforçando, né? O ideal é que a gente consiga evitar a intubação e procedimentos invasivos dos pacientes que não se beneficiariam, né, desse procedimento. Então, o ideal é a gente é difícil, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso, ainda mais quando o paciente é um paciente agudo, não tem como, às vezes, segurar essa invasão, e às vezes o paciente vai para a UTI, ou então cronifica lá, né, ou evolui mal, e realmente é um procedimento que a gente tem que pensar, né, em pacientes muito selecionados. É falado que a intubação paliativa é a cereja do bolo, né? É a última coisa ali, quando você está muito bem alinhado com a equipe, com a família, e aquele paciente você conseguiu prescrever já o que era fútil, né? Então, você não vai pensar na intubação paliativa antes de retirar as outras medicações, né? Aminas, antibióticos, né? E muitas vezes o paciente evolui naturalmente naquele momento também. Só interrompendo um pouquinho, eu vi do Dr. Daniel Fortes, né, dizer que intubação paliativa é para quem é faixa preta em cuidados paliativos. Eu achei isso muito forte, porque é justamente quem sabe fazer bem cuidados paliativos e tem isso muito alinhado é que pode fazer intubação paliativa. Exato. E assim, eticamente, mais para reforçar também tudo que você falou na aula, eticamente não iniciar e suspender procedimentos artificiais tem o mesmo valor ético. Mas suspender, interromper é muito mais difícil, tanto para a equipe, quanto para o paciente, quanto para a família, do que não iniciar, né? Quando você tem um tempo para elaborar e trabalhar tudo isso. Parabéns, viu, Marcela? Excelente. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, então, sobre aquele que eu trouxe no final da aula, sobre a intubação paliativa, se teria lugar na pandemia do coronavírus. Porque eu achei um pouco difícil de estabelecer isso. Eu achei que realmente poderia ser mal interpretado como gerenciamento de leitos e de recursos. Sim, é uma coisa que a gente tem tocado muito nessa tecla, que a gente não pode confundir cuidados paliativos com a medicina de guerra, né? Que é o que estava acontecendo na Itália, né? Que eles estavam limitando certos tipos de suporte pela idade unicamente. Concordo com você que a gente precisa priorizar a seleção de pacientes que devem, né? Que se beneficiam realmente com a intubação e os procedimentos invasivos e cuidados de terapia intensiva. Mas a gente tem alguns pacientes também que chegam pela urgência, né? Às vezes pacientes que já tinham doenças graves, já tinham doenças terminais, ou pacientes que cronificam, né? Ou que têm intercorrências. Então, eu acho que nesse momento a intubação paliativa pode ter um espaço, né? Principalmente quando o paciente já tem uma doença e tem diretiva antecipada, o que é muito raro, né, de acontecer hoje em dia, os pacientes chegarem já com diretiva. Mas, assim, eu acho que é difícil. Vai ser difícil, né, eu acho. A indicação seria a mesma se ele estivesse lá por outro motivo, né, independente do coronavírus, né? Mas é difícil, sim. O conceito também de que no Covid não entra familiar, né? A gente não pode autorizar a entrada mesmo, porque a gente não tem como garantir que eles vão usar os EPIs de maneira correta e tudo. Então, acaba sendo uma morte um pouco sozinha, né? E que é um momento que talvez a gente não consiga dar
aquela qualidade de morte também para os doentes, né? Então, é também um questionamento. A gente precisa sentir o posicionamento da família também em relação a isso. Então, eu acho que o Moacir devia fazer pelo Zoom, amor. Tá bom. Oi, acho que alguém abriu. É alguma pergunta? Eu não entendi. Mas assim, eu até me perdi. Mas, enfim. Mas aí, de views familiares. Sim, a gente precisa sentir os familiares, porque no cuidado paliativo a gente cuida da família também. A família e o paciente são uma unidade, né, de cuidado. Então, quando você vê que você vai... causar mais desconforto, né? Exatamente. Um luto complicado, assim, você tem que trabalhar isso melhor, né? Às vezes você vai precisar de um tempo maior e o paciente realmente vai evoluir de uma forma natural, mesmo sem intubação paliativa, né? Mas é bem complexo, Marcelo. Tudo muito... E é um tema muito polêmico. Não escutei. E é um tema polêmico, né? E que a equipe inteira tem que estar alinhada, igual você falou muito bem na aula. Eu vou ler aqui algumas coisas que o pessoal mandou no chat, tá? A Kate mandou: parabéns, Marcela, sempre agregando conhecimento de forma simples e objetiva. O Rogério: parabéns, Marcela, ótima aula. Fabiane Costa: muito esclarecedora a aula. Marcela, obrigada por compartilhar conosco. Suelen, a nossa enfermeira do Paliari: estou muito feliz de ter assistido a aula, completa demais, obrigada por compartilhar. Maraísa: parabéns, Marcela, excelente aula. Falando um pouco sobre o controle dos sintomas, em especial o controle das secreções / cialorreia, você citou o uso de escopolamina e atropina. No Ipseng temos apenas o Buscopan composto. Tem o mesmo efeito? Temos visto no CTI o uso da codeína também com essa função. Pode falar um pouco sobre? Sim, no Ipseng a gente só tem o Buscopan composto mesmo, que pode ser usado. Quando a gente tem alérgica de pirona. Eu acho que não. Tem simples. Oi? Eu acho que tem simples. Tem não. Bom, acaba, né? Acaba, né? Pode ser. Recentemente, isso que a Maraísa está falando aconteceu recentemente, que a gente foi correr, não tinha Buscopan simples e só o composto. E a atropina colírio a gente pode pedir para os familiares comprarem, né? Mas a gente tem usado sim no CD do Ipseng a codeína, né? Mas ela não tem o mesmo embasamento na literatura do que as outras duas medicações. Então, ela não é recomendada, porque a gente está usando, na verdade, pelo efeito colateral, né? Então, e como ela é uma droga com mais efeitos colaterais, ela não é frequentemente recomendada. Isso, a gente vai ter a aula de cialorreia, viu? Maraísa, assiste. Aqui a Cecira: parabéns, Marcela, obrigada pela aula, por compartilhar o conhecimento. Adriana: olá, boa noite, muito esclarecida através da palestra, vai ser muito difícil a conscientização da equipe de saúde sobre esse procedimento, vejo uma necessidade maior de trabalhar com a não intubação. Sem dúvida, né? Das duas coisas, né? Aí o João falou: tem Buscopan simples venoso. Tem? Qual chegou? O oral tem apenas composto, mas venoso tem simples. Lá no Ipseng a gente trabalha com o que tem, né? Depende do dia. O que mais, gente? Alguma experiência? Alguma outra dúvida? O nosso protocolo, a Paliari vai criar... Marcela, você até perguntou, né? Como é que seria o nosso protocolo? Alguma observação sobre o protocolo que você expôs, né? A gente ainda está montando os nossos protocolos internos de dor, de dispneia, de extubação paliativa, né? Eu vi que você colocou como referência um protocolo da Universidade de Roterdã, na Holanda, que é o que usa também no manual de cuidados paliativos e tudo, é o que a gente mais embaseia mesmo. Até mandei para o pessoal no grupo aí do cuidado paliativo, algumas referências que você usou na sua aula, já mandei para o pessoal lá no WhatsApp.
para o pessoal ver, quem tiver interesse. São as mais recentes, mas na literatura é bem antiga, né? É engraçado a gente só discutir isso Agora, né? Tão recente, porque aparece no final da década de 90 já, né? Então, eu trouxe os mais recentes, mas não é nada muito novo na literatura, não. A gente discute as coisas um pouco mais atrasadas aqui no Brasil, né? Ainda mais em Belo Horizonte. E esse parecer, gente? Ninguém vai comentar? Pois é, esse parecer. Acho que você comentou bem ali. Acho que teve o parecer e teve o contra o parecer, né? Sim, eu acho que a resposta foi bem à altura, né? Mas merecido, né? E ainda citou como referência bibliográfica pessoas que nem foram... A presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Vê se ela ia falar uma coisa dessa. Triste. Foi bem absurdo, assim. Você vê que a gente ainda está engatinhando, né? A gente está observando o crescimento dos cuidados paliativos, ainda mais dentro da terapia intensiva. Isso é maravilhoso, né? Incrível. E, assim, mas a gente ainda está engatinhando, né? Uma pessoa publicar um documento, né? Uma instituição de referência, né? Para todos nós, publicar um documento com esse conteúdo, né? Indo contra toda a corrente aí de pensamento, de crescimento, de ampliação dos conceitos de cuidados paliativos, e aparecer isso nesse momento é bem absurdo. Um pouco absurdo mesmo. Não teve réplica, não, né? Ele não se defendeu depois de novo, não, né? Não sei, tem como. Eu até pesquisei. Eu sei que é de fora, é um pediatra. Mais alguma coisa, pessoal?